A gente fez uma matéria para mostrar como é que está a população de rua aqui em Matão. Vocês estão lembrados que eles eram atendidos com as marmitas e era um trabalho muito bonito. E depois houve toda uma mudança dentro dessa política que pretendia abranger mais do que isso a elevação, a promoção social desta gente. Muito bem. Nós voltamos aí a semana passada e fomos lá numa belíssima reportagem, acho que foi do Luiz Esteves, né? Ele foi até as ruas, foi até o pessoal que atende. O que é que ele descobriu? Que, por exemplo, do universo aí das pessoas que viviam na rua, já tem 2 que conseguiram até emprego, estão trabalhando. Outros tantos estão agora participando de cursos, estão aprendendo, por exemplo, sobre poda de árvores, para ter algum serviço para depois oferecer e trocar esse mundo das ruas aí por uma vida mais digna. É verdade que tem uns que não quiseram. Infelizmente, tem uns que, apesar de toda essa disponibilidade, dessa boa vontade, ainda assim parece que adotaram essa vida como sendo uma cultura, um modo de viver mesmo, né? Quem sabe a gente os convença ainda, né, com o tempo, e quem está nesse trabalho convença essa gente que o melhor é a gente ter uma vida digna, ainda que humilde, mas que, sabe, que se trabalhe, realize algo e tal, e de quanto isso é bom. Mas já tem muitos aí que já entenderam isso, ou já sabiam e faltava oportunidade. E parece que vai dando certo aí para muita gente. A questão é que nem todos são assim. Daí veio aquela curiosidade no dia em saber, será mesmo que tem pessoas que não mudam mesmo? O ser humano é passível da mudança, ele pode mudar, ele mostra, pelo menos uma parte aí que, na realidade, se ele não conseguiu alguma coisa porque foi um injustiçado social, e ele, por isso mesmo, por falta de oportunidades, ele não conseguiu, mas ele tem dentro dele a vontade, e ele consegue, ele muda mesmo aquilo que parece ser um modo de viver para a vida toda, né? Pelas ruas, enfim, na dependência, muitas vezes, das ajudas, de outras, desculpa a expressão, mas migalhas, às vezes. Isso já é um jeito de viver, eles não vão mudar mesmo. As pessoas não mudam, a gente não muda, só muda coisa periférica, o cara fumava, deixa de fumar, não fazia atividade física, passa a fazer, coisas assim, mas a essência dele realmente é aquela para a vida inteira. Porque você conhece pessoas acanhadas e elas são acanhadas parece que para a vida inteira. Pessoas que são às vezes animadas e tal, eles vão até o último dia da vida assim. Sabe? O que muda, o que não muda? O ser humano é passível de mudança, né? Quando há, por exemplo, situações de extrema maldade, que às vezes você vê no noticiário, pessoas que são frias, que não veem na pessoa, nos outros, um ser humano como deveriam ver. O que tem? Essas pessoas já são assim mesmo, elas não podem mudar e serem corrigidas, apesar, às vezes, da crueldade que elas se envolvem nas coisas. É esse tipo de coisa que naquele dia, intrigou, né? Muda, mas a gente não entende disso. Vamos trazer alguém aqui para explicar como é que funciona a cabeça do ser humano, o jeito do ser humano ser e tudo mais. E aí foi que então nasceu a ideia. Vamos procurar o Dr. Marcelo Teixeira, que é psiquiatra, para falar sobre isso, né? Primeiro porque ele é um excelente psiquiatra, segundo porque ele tem também esse gosto por palestras que ele realiza, tem toda uma facilidade de transformar o conhecimento científico, que é muito complicado às vezes, né, pra gente, mas de modo que todo mundo entenda. Então isso vai facilitar muito. E por ter vindo aqui ao programa para isso, desde já agradeço, doutor Marcelo. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Dércio. Bom dia, muito bom tê-lo aqui. Bom dia a todos os que ouvem o programa. Doutor, nós vimos, aliás, se o senhor me permitir, até para orientar a sua própria fala, pega para mim o depoimento, aí tá nessa ordem, né? Do Alexandre Fidelis. Ele é alguém que vivia também, que, enfim, está em transição aí por uma nova vida e tudo. Ele deu um testemunho interessante para orientar esse nosso assunto da entrevista. Como eu já disse, eu sou um ex-presidiário, né? Já tive em situação de rua, né? E hoje eu tenho aproveitado essa oportunidade, né? Tem uma equipe muito grande lá de assistente social, psicólogo, até mesmo o secretário Tamanini tem nos apoiado nesse trabalho, né? E não só eu, mas como outras pessoas também, né? Tem trabalhado, tem se dedicado a essa nova etapa de vida, né? Esse novo objetivo de vida. Porque infelizmente, quando a gente vive nessa situação, a gente é muito discriminado, humilhado,
né? Muitas das vezes tem poucas oportunidades. Tem que pedir. Tem que se humilhar por um prato de comida ou por um dinheiro, seja lá qual for a situação, né? Então, muitas das vezes as pessoas não entendem. Doutor, ele ainda talvez não tenha ainda se convencido totalmente, ou ainda não convenceu de que isso é para valer, que ele está mudando de vida para valer. O ser humano é passível de mudar ao ponto de mudar inclusive a sua essência, aquilo que parece ser algo sacramentado na vida dele, que ele ia viver desse jeito para o resto da vida. Ele realmente, promovido, pode se transformar num cidadão realizado? Tércio, para responder essa pergunta, eu tenho que pensar em 2 elementos que você colocou aí, lado a lado, na sua questão. Primeiro, ser humano, né? E segundo, mudança. Eu começaria trazendo aqui uma reflexão do que a gente entende por ser humano, porque isso é uma generalização. E como dizia o filósofo, toda generalização é sempre muito perigosa, inclusive esta que o filósofo acaba de fazer. Não podemos trabalhar com generalizações. Quando se trata de ser humano, nós temos que trabalhar sempre com as particularidades. A ideia de ser humano como algo dado, individuado, independente, não existe, Darcio. Para a ciência psicológica, não existe. A primeira grande questão é que nós estamos todos interrelacionados. Quando eu pego, por exemplo, o Manual de Classificação Internacional de Doenças, a CID, que está na sua 10ª edição, eu tenho lá um capítulo, um dos capítulos finais dela, que fala sobre condições psicossociais. E lá não tem nenhum diagnóstico de doença. Lá tem diagnóstico de pobreza, de moradia em poucas condições de sanidade, condições difíceis de trabalho, relações familiares complicadas. É a parte da classificação que trabalha com os fatores ambientais, com os fatores que se referem à relação da pessoa com o meio ambiente, com o meio social, com o trabalho, com o estudo. E você vê, isso tem numa classificação internacional de doenças. Por quê? Porque o ser humano não pode ser pensado dissociado, separado dos fatores que determinam a forma como ele vai sendo, como ele vai vivendo a vida. Então eu começaria colocando isso. Não dá para pensar em ser humano isolado do ambiente, da cultura, do meio social, da condição econômica. Tudo isso tem que ser colocado no processo de pensar o ser humano. Que significa dizer, então, que o entendimento é que ninguém nasce predisposto a morar na rua. Sim. O meio e as condições no seu entorno é que determinaram isso. Então, eu volto aí novamente no conceito original do filósofo Albert Camus. Não é ninguém. Não podemos generalizar, Dércio. Uma pequena parcela da população de moradores de rua tem transtornos psiquiátricos. Por exemplo, nós temos um tipo de patologia chamada esquizofrenia simples, que ela é caracterizada por uma tendência a pessoa se fechar e não se sentir bem em qualquer tipo de interação social. A pessoa prefere ficar sozinha, quieta, caminhando quilômetros e quilômetros sozinha, e ela não consegue viver de outra maneira, a não ser que lhe seja oferecido um tratamento. Essa é uma condição bem particular. Eu disse que, para a gente entender ser humano, nós precisamos pensar caso a caso, sempre. Agora você acrescentou aí um problema de uma disfunção mental, por exemplo. Um transtorno mental. Quer dizer que nesse particular, essa pessoa que tem uma patologia, se ela não for tratada em sua patologia, ela está fadada, é o destino dela, viver sempre isolada em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Mas nem todos são assim, não é? Nem todos são assim. Então, a gente quando começa a pensar nessa ideia de que o ser humano é resultado de um conjunto de relações
que vão se encontrando, vão se cruzando, não é? E essas relações, elas não são só sociais, elas são ambientais, não é? Se você pensar, por exemplo, que a água que corre lá na Amazônia está dentro do nosso corpo, isso inicialmente parece um absurdo, mas é real, não é? A água que está no nosso corpo, ela já foi nuvem, já foi precipitação, chuva. Pode ter caído lá na Amazônia. Exatamente, né? E choveu sobre nós. Quer dizer, o nosso corpo, ele não pode ser pensado dissociado do ambiente ecológico. De nenhuma forma. Mas essas condições sociais aí é que favorecem o aumento daqueles que vivem numa condição desta. Então, nós temos uma situação aqui favorecendo muito. Você está num país com a metade sem saneamento básico. A metade da população brasileira não tem. É que a gente fala isso e a gente que mora em São Paulo, às vezes tende a achar que o Brasil inteiro é desse jeito. Não é. E outras condições. Se essas condições todas, não é? Longe de promover o cidadão, ela joga muitas vezes dentro dessa vala, o Brasil tem uma situação que favorece demais a aumentar essa população de rua. Sem dúvida, Darcy. Nós já tínhamos essa construção social da exclusão, da pobreza, do não acesso a uma enorme fatia da população. E você imagina aí que após uma pandemia que mudou radicalmente a forma de viver das pessoas e empurrou para a situação de miséria milhões de brasileiros, você imagina o quanto que isso não está agravado, não é? A gente vê, por exemplo, a questão da droga, né? Vamos pegar esse outro particular, a questão da droga. A gente ouve falar da Cracolândia em São Paulo. Sim. E tira a Cracolândia daqui, ela aparece lá. Agora tem um monte de Cracolândia assim, né? Fragmenta-se. Quer dizer, parece a luta do rochedo contra o mar, né? Parece não ter solução. Mas se a gente pensar que as pessoas, elas chegam às drogas por diversos caminhos, né? Existem pessoas que vêm de uma condição social até diferenciada e que acabam indo morar na Cracolândia. Mas aí nós temos sempre que evitar as generalizações. Cada história é uma própria trajetória, né? E cada caso tem que ser olhado individualmente. Para todos esses casos, porém, o Estado, a própria sociedade, teria como fazer alguma coisa? Porque essa pergunta vem em decorrência de outra que eu faria em seguida, mas vou fazer desde já, doutor. Vamos lembrar de alguns episódios ocorridos nesse nosso país que todos deverão se reportar. O índio que atiraram fogo nele em Brasília, estão lembrados? Maldosamente, um grupo de rapazes lá, mais abastados, foram lá e atiraram fogo. E depois foram no depoimento dizer que era só um índio. Eles disseram isso. E o pai de um desses rapazes foi lá para depor também e falou que meu filho pensou que era só um índio. Ponto. Esse foi um caso inesquecível. O outro que atiraram fogo num andarilho lá no Rio, estão lembrados? Era a mesma coisa. Não, mas porque ele era um andarilho. Aí teve, acho que aqui em Santos, no Guarujá, não lembro que cidade do litoral aqui, aquela mulher que disseram que ela tinha praticado uma extrema maldade, não lembro do que, lá contra uma criança, algo assim. E as comadres lá se reuniram, foram lá e mataram essa mulher, para depois saber que não era ela, não tinha nada a ver, era mentira. Coisa de internet. Né? Vamos lembrar as atrocidades no mundo, na história, por exemplo, né? E aí ontem eu estava falando aqui do Mengele, né? Que foi aquele médico cruel do tempo nazista, e que abria os cérebros das pessoas vivas. E ficava lá pesquisando, enfiando lanças e tal na cabeça dessas pessoas. E ele achava, olha que interessante, que ele estava fazendo descobertas para a medicina, de reações dos pontos do cérebro. Mas ele não conseguia ver, e nem as suas enfermeiras que atuavam junto, que ali estava um ser humano. É aí que eu queria chegar. Viram que o caso do índio, não era um ser humano. É como se eles dissessem isso. Os outros casos que eu lembrei aqui, mas tem tantos na história, não eram um ser humano.
As pessoas que fizeram aquela maldade não viam nessas pessoas um ser humano. Desses episódios, vou trazer para essa realidade que nós estamos falando, porque a sociedade passa por essas pessoas e parece não ver nelas um ser humano. Né? Sim. Como é que a sociedade pode ajudar um país com tantos vivendo assim, se nós não enxergamos neles seres humanos, nós vemos coisas, sei lá o quê, qualquer objeto desprezível. Sim. Será que nós vamos ter que mudar uma sociedade inteira e o próprio Estado para então igualar um pouco as coisas aqui nesse país? Sim. Eu pensaria o seguinte, Darcio. Nós temos que entender que você está pensando alguns casos, né, que refletem por trás deles uma forma de ver a vida e o próprio ser humano, né? Visões aonde o valor da vida humana ele é diferenciado. Tem gente que é mais humana que outros menos humanos. Nós estamos falando aí de uma questão ligada a preconceito racial, né? A preconceito, e a gente pode estender isso para todos os níveis de preconceituação. Mas aí ainda eu voltaria com o meu bordão, de que isso não representa, se nós generalizarmos, incorreremos em erro. Né? Sim. Isso representa uma parte da sociedade que enxerga as coisas dessa maneira. Verdade. Né? É evidente que existem muitas situações aí dentro. Nós podemos falar, por exemplo, da perversão. Né? A perversão como uma manifestação dessa condição valorativa. Né? A gente diz que a pessoa perversa não é só uma pessoa má. No sentido psiquiátrico, a pessoa perversa, ela atenta contra aquilo que é valorizado como humano, como, por exemplo, a gente pode pensar no perverso pedófilo, não é? Ele tem uma condição lá mental em que ele tem a necessidade de estabelecer relações abusivas com crianças. Com seres que não têm ainda uma condição de se defesa. determinar, de entender o que seria aquilo, né, que o pedófilo se propõe a fazer. Então, para pegar esse exemplo, o pedófilo ele tem um comportamento perverso, né? Tanto quanto a pessoa que sai praticando agressões homofóbicas. Isso também é uma perversão. Tanto quanto a pessoa que acha que pôr fogo num índio, porque ele é índio, a gente entrevê aí uma perversão enorme. Porém, nós não podemos entender que é só no comportamento da pessoa que a perversão está presente. A perversão está presente nessa concepção que circula, né, em nosso meio, em alguns segmentos, de que realmente tem pessoas que têm mais direito à vida do que outras. É verdade. Essa é a perversão, né? A perversão é a gente achar que por causa da cor da pele, a pessoa está menos capacitada para isto ou aquilo. Ou que por causa da cor da pele, a pessoa vai estar destinada a trabalhos inferiores braçais. Isso é perverso. Talvez não seja perverso no sentido clínico, psiquiátrico, da gente dar um diagnóstico, que nem a gente dá o diagnóstico para o pedófilo. Né? Mas é perverso isso, porque contraria aquilo que a gente essencialmente entende que é o valor da vida humana, da criatura humana, independentemente de condições. Mas isso já nasce na pessoa, essa interpretação do que é, do que eu sou e desse aí que é inferior a mim, ou então nem humano é, para muitos, né? Sim. O senhor disse bem, não se pode generalizar, mas tem uma parte da sociedade que não enxerga. Sim. Sai na rua, passa por pessoas que são mais vulneráveis, aquilo não é humano. Teve uma organização internacional, cujo nome não me lembro, doutor, eu falei aqui outro dia, não foi? Eles pegaram um menino loirinho, da bochecha rosadinha e tal,
e fizeram um teste, autorizados pelos pais, os pais estavam juntos. No viaduto do Chá, em São Paulo, passam milhares de pessoas ali todo dia. E botaram essa criança bem vestidinha, meio como se ela estivesse perdida ali. Não muito longe dali, claro, estavam os pesquisadores, que são colegas seus, profissionais e tal, e os próprios pais, inclusive, mas de longe observando. E não foi preciso mais que 4 minutos para que alguém parasse e fosse conversar com essa criança. Escuta, você está perdido? O que é? Você está sem ninguém? Você está procurando teu pai? 4 minutos. Entre os transeuntes lá no viaduto do Chá. Tudo bem. Uma hora depois, eles prepararam essa criança, botaram uma roupa toda maltrapilha, sujaram o rosto dela, fizeram... Enfim, botaram uma criança maltrapilha, a mesma criança, no mesmo local, representando uma criança que estava ali perdida. Ela ficou o dia inteirinho, ninguém parou para perguntar o que ela precisava, doutor. Então eu fico perguntando, será que são poucos mesmo? Ou a sociedade, muitas vezes, quase que orquestradamente, não enxerga essa gente? Né? Sim. É um negócio... A pessoa nasce, essas pessoas de extrema maldade, da história. Lembra aqui do maníaco do parque, lembra? Essas pessoas, elas nascem com isso, é o meio que instala quando nós falamos nessa extrema maldade e desumanização que essas pessoas têm na cabeça. Sim, aí a gente volta na nossa fala inicial, né? O conceito de ser humano, ele é uma construção. Existem elementos que nascem conosco, que a gente traz. A gente fala do temperamento. A gente nasce com um temperamento. Isso é uma herança genética, que é uma certa tendência a gente responder com mais ansiedade, com menos ansiedade, com mais agressividade, com menos agressividade. Isso nasce conosco. No entanto, a gente não é só o temperamento, porque a personalidade é o somatório do temperamento, mas toda a influência ambiental. A educação, os pais, a relação com pais e irmãos. Os valores que ele aprende. Exatamente. Professores, educadores, religião, cultura, o meio. Tudo isso vai se somando e essas influências psicossociais, como a gente gosta de falar, elas se relacionam com os aspectos herdados do temperamento e resultam no processo que nós chamamos de personalidade, que é um processo aberto. A personalidade, ela nunca se encerra. Porque ela não é como algo que a gente diz assim, que a personalidade estabiliza em torno dos 17, 18 anos. Porém, ela continua sofrendo transformações. É importante a gente dizer que as principais transformações na personalidade de uma pessoa, elas acontecem no momento de necessidade, ou seja, em meio a sofrimento. É o sofrimento, é o desconforto que faz com que a pessoa mude, transforme aspectos da sua personalidade. Nunca é alegria, nunca é o prazer, porque quando a gente está no prazer, na alegria, tudo está dando certo, tudo funciona bem, né? Não tem motivo para mudar nada. É o desconforto que nos faz partir para um processo de falar, peraí, eu preciso mudar alguma coisa. E às vezes endurece o coração. Exatamente. Agora, existem concepções errôneas. Existem concepções que nós herdamos. Aí é que é a questão. Nós não somos seres separados do ambiente, né? Às vezes a gente se insere dentro de um conjunto familiar onde existem valores que vão sendo transmitidos de geração a geração. Tá? Então aquela história, não, eu sou um ser individual, eu não tenho nada a ver com a minha família. Não, nós temos a ver com as nossas famílias e muito. Então, muitas vezes, concepções errôneas, elas vão passando de geração a geração. Ou então, num tempo mais moderno, como o senhor está falando disso, eu estou pensando aqui, né? Que a minha geração, creio que a tua também, a gente aprendeu os primeiros valores da vida porque vivia na família. Então eu escutava meu pai falar para minha mãe de um assunto, o que ele pensava sobre aquilo e vice-versa, ou eles explicavam para mim como era uma coisa. Eu aprendi tudo ali na barra da saia da minha mãe e ouvindo meu pai, né? A nossa geração foi assim. E depois dos 8, 7 anos, aí também acrescentou escola e tudo e tal. Mas aqueles primeiros momentos, quando a gente tem os primeiros ensinamentos da família, era ali naquele meio que a gente ouvia e aprendia as coisas, né?
E hoje, o mundo moderno impôs à mulher uma série de funções que em outros tempos talvez não tivesse. Bom, todo um conjunto de situações novas e mais modernas. Manda essa criança já em tenra idade para uma escolinha e a internet chega primeiro, porque já os dois, 1 ano e meio, ele sabe já mexer na tela melhor que a gente. E aí, doutor, é a internet e outros meios que estão ensinando esses primeiros valores aí. Isso faz até muitos pais se desobrigarem dessa função, né? Tá um churrasco lá, o bebê tá no bercinho lá chorando, no carrinho de bebê, a mamãe pega o celular, põe um desenho, tá, meu filho. E ele fica 7 horas de churrasco vendo aquilo ali. Bom, é assim que nós estamos aprendendo hoje. Isso é bom? Ou poderá ser ruim em algum tempo mais pra frente aí, quando eles se tornarem adultos mesmo? Isso é algo que está sendo estudado, Tércio. Inclusive, isso vai ser tema de uma palestra que a gente vai fazer na semana que vem na Associação Comercial aqui em Platão. Que já tem a data? Vai ser na quinta-feira que vem? Da semana que vem. Exatamente. Na Associação do Auditório da Câmara, da Associação Comercial, gratuita, com alguma ajuda? Gratuita, com doação de 1 litro de leite. De 1 litro de leite. Arrecadando. Tá bom. Nós vamos falar sobre essa questão dos transtornos ligados aos jogos, à internet, tá? E a questão dos games, dos jogos eletrônicos. Né? Nós vamos estar falando especificamente disso. Esse é um fenômeno novo, recente, está impactando muito essa geração, né? Essas gerações mais novas, mas ele não começou agora, né? Ele começou há um bocado de tempo atrás. Eu me lembro lá nos anos 90, aqueles jogos antigos, né? Um dos primeiros Super Mario, tinha lá aqueles... Antes do Mario, o jogo de tênis, da bolinha com as setinhas, ou Come-Come, eram coisas assim, muito chatas, inclusive, comparadas aos de hoje. Mas isso está impactando e a ciência está atenta a esses fenômenos e estudando tudo isso. O que isso vai trazer? Isso pode trazer, por exemplo, um adulto menos sensível? Por exemplo, essas questões, voltando ao tema da entrevista, enxergar o outro como ser humano? Sim, isso pode trazer muitas coisas, né? Porque ao mesmo tempo que é hiperconectivo, né? O fenômeno, a pessoa está em contato com um monte de gente ali na internet, jogando, interagindo, mas são interações efêmeras, que passam, dali a pouco ele joga com outro e na verdade não se desenvolve uma relação. O que existe é assim, vamos competir em grupo. Então a gente pode pensar, por exemplo, que vai ser uma geração extremamente competitiva, né? Mas ao mesmo tempo com uma condição de imersão. Hoje em dia na ciência se fala muito na questão do flow, do fluxo. A pessoa que está jogando, ela entra num estado de fluxo, em que ela está atenta, mas ao mesmo tempo se divertindo e ao mesmo tempo fluindo, passando etapas, né? E isso é o grande atrativo, né? Mas existem uma série de estudos, né? Principalmente quando isso passa a substituir as relações reais, atrapalhar o desempenho escolar, prejudicar a relação entre as pessoas. E não é só de criança com adulto, adulto com criança. Adulto. Tem muita namorada que fica lá emburrada ao lado do namorado que não larga o game no fim de semana, né? Isso impacta as relações. Olha, palestra ótima, hein? Para quem percebe que também a pessoa chega um momento que percebe que ela está exagerando, né? Ou quem quer, quem sabe trabalhar aí a situação da relação aí, trazendo o companheiro de volta para conversar outros assuntos além do videogame e tudo mais, né? Coisas assim, nessas questões todas de dependências que são criadas, é dependência mesmo. Mas se a gente ficar sem o celular um dia, eu acho que a maioria de nós vai ficar doido, né? Você não consegue ficar meia hora sem bater a mão nesse aparelhinho e olhar. Então, muitos ficaram pensando, eu acho que a pessoa que joga muito videogame precisa ir na palestra do Dr. Marcelo. Eu fico perguntando a nós mesmos, será que nós... Eu não jogo videogame, mas... E nós estamos toda hora. Também, será que já não estamos precisando da tua palestra, Dr. Marcelo? Palestra excelente. Quinta, né? Quinta que vem no auditório da Associação Comercial, 7 da noite? 7h30. 7h30 da noite, só leva lá 1 litro de leite, que é o que vai ser pedido para você. E você pode, então, participar. Bom,
É muito complexo esse assunto, né? Mas a gente quis entender e que vocês também compreendessem um pouco mais à luz do conhecimento científico da psiquiatria, inclusive tudo. Como é que isso se processa na cabeça da pessoa, quer dizer, porque tem gente que tem aquela coisa mais simplista de dizer, já nasceu com o pé na cozinha do crime. Já nasceu ruim, esse aqui. Né? Aí você pega lá, voltando ao maníaco do parque lá, os peritos que deram os pareceres na época diziam que ao investigar a vida do cara, ele quando criança, a mãe teve vários companheiros, expôs esse rapaz a uma série de situações sexuais abusivas dos companheiros dela, por isso que então depois ele se transformou num abusador e tal. Aí você vai ver a história, por exemplo, voltando à história do índio lá de Brasília. A pesquisa que foi feita lá revelou que eles nunca tiveram problema algum. Eram bonzinhos, estava tudo certo. É por isso que a gente fica pensando, será que a pessoa foi de alguma forma levada a ser daquele jeito? Ou será que o cara já nasce, como diz, com o pé na cozinha da coisa errada? Né? E a gente vê que, e o senhor colocou muito bem, não generalize. Essa é uma tendência ultimamente, né? Se tiver um jornalista que não presta, o cara já sai falando. Jornalista é não sei o quê. Né? Se tiver um advogado que não presta, pronto, a categoria inteira. A gente tá meio numa época disso, né, doutor? Nós estamos numa época de anestesia do pensamento. Ninguém quer pensar. Ninguém quer pensar. Todo mundo quer dar um rótulo e fechar a questão. E dar a versão mais baratinha, que não custa muito esforço mental. Não, é desse jeito e acabou. Não, peraí. Todo político não presta, como se ninguém mais existisse. É verdade que a quantidade dos bons é bem pequena, mas tem. E a gente está mesmo numa fase generalizada. Você veja que até na análise aí, o senhor já começou com isso e fez muito bem em dizer que, olha, cada caso é um caso. Sim. Porque para a gente falar de mudança, Daércio, que é o segundo ponto que você colocou, sim, né, ao lado da questão do ser humano, nós temos que entender que existe sempre esse dilema. Ele não é só na nossa cabeça. Na ciência, todo mundo que vai estudar o ser humano, um dos pontos que o estudioso se defronta é esse. Nós somos... existe uma determinação de tipo um destino, ou existe uma condição de você escolher o seu destino? Quer dizer, você nasce pré-determinado ou você tem livre-arbítrio? Essa é uma das questões. Normalmente, quando a gente acredita, o estudioso do fenômeno humano acredita no livre-arbítrio, ele tem uma visão mais otimista do que é o desenvolvimento do ser humano. Nós, que somos um povo de tradição judaico-cristã, nós acreditamos na mudança, né? Nós acreditamos na renovação. A gente celebra todos os anos, por exemplo, a Páscoa, né? Que tá ligado à crença cristã e é a crença na renovação, né? No renascimento, na ressurreição. Isso é um valor cristão. Os judeus também têm lá os seus ritos, né? Para comemorar a Páscoa. Então quer dizer que nós, culturalmente, temos uma tendência a acreditar que é possível a transformação. Então, independentemente desse fator que é religioso, cultural, a ciência entende que também na personalidade humana é possível a transformação. Muito Agora, bem. para acontecer, não depende só daquilo que a pessoa diz assim, não, você precisa tomar uma decisão. Toma vergonha na cara. Ou vergonha na cara. Aí a gente pode substituir isso por várias outras. Porque, na verdade, um sujeito, por exemplo, em situação de rua, um sujeito que sai da cadeia, um ex-penitenciário, não adianta ele só tomar uma decisão. Um drogado, não adianta ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio. Ele precisa de ter em torno dele uma estrutura de pessoas que estão olhando para ele e dizendo, escuta aqui, nós estamos aqui para te ajudar de maneiras práticas. Nós queremos ver o seu processo de renascimento, a sua transformação em alguém melhor. Sem isso, Daércio, Não dá. não dá. Bom, em resumo, então, gente, é isso. Quer dizer que se a humanidade ou se nós enxergarmos dessas pessoas seres humanos que são passíveis, sim, de um restabelecimento. Se o Estado fizer o mesmo,
vale a pena investir na recuperação de um homem? Sim. Homem quanto espécie. Sim, e a realidade, né, de países que investem nesse tipo de programa, ela mostra, ela está cheia de exemplos de superação. Ela está cheia de exemplos de pessoas que você olhava antes e dizia, essa pessoa não tem jeito. E o sujeito consegue realizar grandes transformações, guinadas importantes, transformando o seu próprio destino, né? Na realidade está cheia de situações desse tipo, não é? É lógico que nós não podemos, novamente, generalizar. Vão haver casos em que vão ser necessárias medidas diferenciadas. Sempre esse é o princípio, né? A individualização do cuidado, a diferenciação do cuidado conforme a necessidade. Ok, eu vou encerrar nossa entrevista ouvindo Sidney Matavelli, que está dentro desse processo aqui em Matão, em que o município contratou uma ONG especializada que está atuando aqui no sentido não mais só de tirar esse morador de rua, dando a ele uma passagem para que ele vá para outra cidade. Está promovendo essas pessoas, proporcionando cursos para que eles aprendam alguma profissão, por mais humilde que seja. E, como disse na abertura da entrevista, essa entrevista de agora surgiu exatamente dessa constatação, de que em alguns casos eles já começam a mostrar que o ser humano, uma vez promovido, né? E promover não é só dar cesta básica, essas coisas, né? Vamos pensar nisso, porque o país tende sempre a achar que dá uma ajuda aí por mês e está resolvido. Não. A gente vai percebendo que se você completar com aquilo de que ele tanto necessitou e não tinha, cada caso é um caso, mas muita gente muda e procura um novo modo, como o Sidney Matavelli. Quando ele estava passando na rua, muito difícil, uma palhaçada, modo zero. Então nós agora achamos um lugar bom para nós, que colocou nós para cima e graças a Deus nós estamos aí. E o Marcelo de Lima, que está sendo atendido também dentro deste programa aqui em Matão. Vamos ouvir. Mudança de vida, né? Graças a Deus as portas se abriram e parece que continua se abrindo mais, né? E a gente poder caminhar com as próprias pernas, né? Entendeu? Estão me ajudando, graças a Deus, só tem que agradecer a Deus. E vamos seguir a vida em frente, não pode parar, né? Você é de Matão mesmo? Sou de Jabuticabal. Jabuticabal e estava morando nas ruas de Matão aqui? Tava na rua de Matão, tava na rua, dando trabalho pros outros, né? Pedindo? Isso, agora não, graças a Deus, eu quero ser melhor, o que eu puder fazer para ajudar os outros também eu vou ajudar, entendeu? E estamos aí na luta, né? Parabéns pela... Muito obrigado. E tem que ter coragem também, né? Tem que ter fé e coragem, né? Valeu. Deus ajuda quem cedo madruga. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom, acrescentamos aí, portanto, por essa entrevista, certamente uma reflexão muito interessante em cada um de vocês. Pensem bem sobre isso, veja o que é que você pensa a respeito desta gente e daquilo que nós dissemos aqui. Vale a pena a gente mudar e acreditar neles ou vamos nos conformar aqui em achar que o preso não vai se recuperar nunca, o cara da rua também não, e ponto final. O que é que você passa a pensar a partir dessa entrevista sobre esse assunto?